Olá, amigos e amigas, estamos de volta agora para falar sobre a liberdade provisória. Então aqui nós temos, continuando aqui a ideia de liberdade e medidas cautelares, nós temos a questão da verificação da natureza dessa concessão da liberdade provisória, em que momento ela se aplica, em quais circunstâncias, quais são os seus fundamentos legais. E é preciso que a gente já esclareça de início: a liberdade provisória ela está ligada ao flagrante, tá? Então, se o flagrante ali for ilegal, a gente viu que a prisão deve ser relaxada. Se o flagrante for legal e não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, deve ser concedida a liberdade provisória. Se essa liberdade provisória for negada, a gente já apresenta ali um pedido de habeas corpus para o tribunal, pedindo para que essa liberdade provisória seja concedida. Em vários momentos para isso acontecer, tem aqueles casos que o livramento já ocorre lá na própria delegacia, que são os casos que a gente fala que o acusado se livra solto, né? Uma expressão muito antiga do Código de Processo Penal, ou nos casos já aqui da fase judicial do flagrante, ali dentro da audiência de custódia, como tem aqui, vou pôr na tela aí para vocês, o 310 do Código de Processo Penal, no inciso 3º, diz aqui que o juiz, ao receber a prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, que é o caso da audiência de custódia, deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá, fundamentadamente, número 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Fica na tela outro dispositivo que trata do fundamento legal da liberdade provisória, o artigo 321 do Código de Processo Penal, onde fica descrito que, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código, observados os critérios constantes do artigo 282 deste Código. Volta aqui para mim. E aqui está um ponto que nós ressaltamos no nosso encontro anterior, no nosso vídeo anterior: liberdade provisória sem imposição de medidas cautelares, liberdade provisória com imposição de medidas cautelares. Se essa liberdade for com imposição de medidas cautelares, está aqui no próprio artigo 321 que deve ser obedecido todos os critérios, todos os pressupostos do 282. Isso reforça muito aquilo que nós falamos na nossa aula passada. Deve-se observar toda aquela lógica inicial de legitimação dessa medida cautelar. Portanto, se não estiverem presentes aqueles pressupostos gerais, deve-se conceder liberdade provisória sem nenhuma medida cautelar. Esse é o sistema que está valendo, tá bom? E o advogado deve questionar isso, tá? Deve questionar isso. Se for o caso, até apresentar em grau de habeas corpus, pedindo a revogação dessa medida cautelar decretada sem os fundamentos. Na tela, 350 do Código de Processo Penal: nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes no artigo 327, 328 deste Código e outras medidas cautelares, se for o caso. Nesse artigo 350 aqui, já está falando da liberdade provisória com fiança, que é uma espécie de medida cautelar prevista no artigo 319, como nós vimos no nosso encontro anterior, e nós vamos falar um pouco sobre a liberdade provisória com fiança daqui a pouco. Antes disso, a gente precisa passar aqui pelas hipóteses de liberdade provisória obrigatória, casos em que a própria lei determina que obrigatoriamente a pessoa deve ser posta em liberdade. O primeiro caso é uma hipótese de crimes de menor potencial ofensivo, lá da Lei 9.099. A própria lei deixa claro que numa hipótese de flagrante de crime de menor potencial ofensivo, se a pessoa assumir ali o compromisso de comparecer aos atos processuais, ele não será preso
em flagrante, mas é preciso que ele assine ali um termo de comparecimento. Geralmente, quando você for acompanhar um caso desse na delegacia, você orienta o seu cliente a assinar esse termo de comparecimento na audiência, que provavelmente já vai sair marcada de lá da delegacia, e aí esse flagrante não vai ser formalizado, não vai ser homologado, não vai ter audiência de custódia, e o seu cliente já sai solto lá da delegacia. Esse é o primeiro caso, está lá no artigo 69 da Lei 9.099, parágrafo único, tá bom? Outra hipótese de liberdade provisória obrigatória está lá no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 301 do Código de Trânsito. O que diz lá? Que se o condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, se ele prestar socorro à vítima, não se exigirá fiança, tá? E não se imporá prisão em flagrante, mas é preciso que fique comprovada ali a questão do pronto e integral socorro à vítima, tá bom? E se isso for efetivado, deve-se conceder a liberdade provisória obrigatoriamente. Tem um ponto que fica aqui interessante até para debater. Tem casos, e é muito comum, que a pessoa ali que é envolvida em um acidente de trânsito com vítima, ele deixa de prestar socorro porque a população ali já estava alcançando, né, já estava ali prestes a sofrer uma exasperação popular, ali, um linchamento, qualquer outra coisa parecida, e ele interrompeu aquela iniciativa de prestar socorro e fugiu, né, para salvar a sua própria vida. Então, nesse caso, ele não prestou socorro por uma questão de força maior diante daquelas circunstâncias. É preciso que isso seja apresentado à autoridade policial, né? Mas nada justificará o fato dele não ter ligado para uma autoridade responsável pelo socorro, por exemplo, liga para o bombeiro ou para um serviço público de atendimento emergencial, o SAMU, por exemplo, para que cheguem a um local para prestarem socorro à vítima. Ele liga lá ou liga para a própria polícia mesmo e informa: olha, provoquei um acidente aqui com vítima, tentei prestar socorro, mas a população já estava se aproximando, estava prestes a sofrer um linchamento, então não consegui prestar socorro. Até para evitar a tipificação do crime de omissão de socorro que tem lá no Código de Trânsito também. Tá? Então é preciso que a orientação seja feita nesse sentido. Isso pode acontecer, obviamente, com qualquer um de nós, né? É preciso que a gente esteja atento a essa situação. Mas, se for efetivado o socorro ou se ficar previsto que ele deixou de prestar socorro por uma questão de força maior, a gente entende que isso supre também a vontade dele nesse sentido e deve ser concedida a liberdade provisória sem aplicação de fiança. No artigo 48, parágrafo 2º da Lei de Drogas, tem mais uma hipótese de liberdade provisória obrigatória. O que diz lá no 48, parágrafo 2º? Ele trata do artigo 28. Ele diz: tratando-se de conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições, exames e perícias necessárias. O interessante disso aqui é o seguinte: lembra da ideia de proporcionalidade, né, lá da teoria dos degraus? E aqui a gente fala em assumir o compromisso dele comparecer. Lembra mais ou menos aquele caso ali do crime de menor potencial ofensivo? Se ele assumir o compromisso de comparecer, não tem prisão em flagrante. Aqui na Lei de Drogas, no artigo 28, a mesma coisa. Só que no 28 não tem uma pena que leve a pessoa ao cárcere, em nenhuma hipótese. Tem a pena ali de admoestação, a pena de multa, a participação de cursos sobre os efeitos deletérios da droga, nada que leve a pessoa efetivamente à prisão. Então, mesmo se, na pior das hipóteses, a pessoa não assuma o compromisso de comparecer em juízo, não se imporá
prisão em flagrante, e isso já está pacificado porque o artigo 28 não tem pena que leve a pessoa ao cárcere em nenhuma hipótese. Então aqui no 28 é liberdade provisória obrigatória mesmo, tá bom? Fechamos aqui liberdade provisória obrigatória, entramos na liberdade provisória vedada. Nós temos aqui questões polêmicas, especialmente dos previstos na lei de drogas e previstos na lei de desarmamento, né? Nós tínhamos ali na lei de crimes hediondos também uma vedação, e aí analisando essa vedação, tanto da lei de drogas, quanto da lei de crimes hediondos, quanto da lei de desarmamento, o que se estabelecia? Que se a pessoa tivesse ali presa em flagrante por qualquer desses crimes, não teria direito à liberdade provisória. E essa vedação abstrata e genérica prevista nessa legislação foi levado aos tribunais superiores, chegou ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal falou que a inversão da lógica constitucional da liberdade ser a regra e a prisão ser a exceção, não seria admitido uma lei que fizesse essa vedação abstrata da liberdade provisória. Por isso foi declarada a inconstitucionalidade de todos esses dispositivos, tanto da lei de drogas, quanto da lei do Estatuto de Desarmamento, quanto da lei de crimes hediondos. Eu trouxe aqui para vocês, está aqui no nosso material de apoio, no nosso e-book, a ADI 3112, dígito 1, de 2007. Nós temos aqui também o habeas corpus 104.339 de São Paulo, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, de 2012. Nós temos aqui o recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, 103.8925. Esse recurso extraordinário aqui com repercussão geral, né, foi relatado pelo ministro Gilmar Mendes agora em 2017, tá? Então uma decisão mais recente sobre esse tema, reforçando que essa vedação abstrata da liberdade provisória é inconstitucional, né? Viola a lógica constitucional. E também apresentamos aqui a súmula vinculante, a súmula 697 do STF. O que diz essa súmula 697? Na tela aí para vocês. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. A gente percebe aqui que uma súmula que ainda considera, né, aquela vedação da liberdade provisória que não se aplica mais neste caso. Agora sim, é óbvio que a liberdade provisória ela deve ser negada se estiverem presentes os pressupostos requisitos da prisão preventiva. Se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, a lógica é que seja deferido o pedido de liberdade provisória. E aqui, como nós vimos, não impede que depois se avalie, e agora muito mais, tendo em vista a realidade de reexame obrigatório dessas prisões, tanto depois ali pelo juiz instrutor, depois dos 10 dias de encerrada a competência do juiz de garantias, quanto depois dos 90 dias, a gente sabe que agora esse reexame muito mais deve ser feito para evitar esse excesso de prazo dito na súmula. E aqui nós temos uma novidade trazida pelo pacote anticrime, que insistiu na criação de novas vedações automáticas e abstratas da liberdade provisória. No artigo 310, parágrafo 2º do CPP, ele diz aqui: se o juiz verificar que o agente é reincidente, na tela aí para vocês, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Então, o que se verifica aqui é a recalcitrância do legislador com relação a esse tema,
que mesmo conhecendo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, insistiu em trazer na nova lei, na lei anticrime, no pacote anticrime, trouxe aqui mais uma hipótese de vedação abstrata e automática da liberdade provisória, o que a gente já apresenta aqui como um dispositivo que nasce inconstitucional. Ele nasce morto, né, em razão da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, né, levando em conta toda a jurisprudência que nós já citamos aqui. Como nós prometemos, para finalizar a questão da liberdade provisória, a gente trouxe aqui no nosso material de apoio alguns tópicos sobre a liberdade provisória com fiança. A liberdade provisória com fiança, ela caberá como regra em muitos casos, exceto os que estiverem presentes no 323 e 324 do Código de Processo Penal. Quais são esses dispositivos que vedam a liberdade provisória com fiança, né? A gente lembra ali do inciso 43 da Constituição, lá do artigo 5º da Constituição Federal, que tem parte da sua redação meio que repetida aqui no CPP. O que nos lembra que é vedada a fiança nos crimes de racismo. Vou pôr na tela aí para vocês todas as letras. Racismo na A. B. Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos. C. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. D. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado a fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os artigos 327 e 328 deste Código. No caso de prisão civil ou militar. F. Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Tirando essas hipóteses apresentadas para vocês, em todos os outros casos, caberá liberdade provisória com fiança, tá? Com fiança. Porque esses crimes aqui, na maioria deles, nós já vimos lá pela própria Constituição, eles são inafiançáveis, tá bom? São inafiançáveis. Qual o valor da fiança? Como é que se paga uma fiança? Aqui já fica estabelecido o valor da fiança, pode ser em dinheiro, em pedras preciosas, né? Objetos ou metais preciosos, dívidas, títulos da dívida pública, né? Tudo isso pode ser entregue como fiança. O valor de 1 a 100 salários mínimos, se o crime tiver como pena privativa de liberdade não for superior a 4 anos, né? Se a pena não for superior a 4 anos, e de 10 a 200 salários mínimos se a pena for superior a 4 anos. Lembrando que essa concessão da fiança, se o crime tiver pena inferior, não for superior a 4 anos, essa fiança pode ser ali arbitrada até pelo delegado lá na delegacia. Então é preciso que tenha em mente essa questão, exceto por aqueles casos que nós já vimos lá no artigo 323 e 324. É óbvio que esse valor de 1 a 100 e de 10 a 200 salários mínimos, ele pode variar de acordo com a condição econômica do réu, né, do preso, do investigado. Ela pode ser dispensada em caso de reconhecida pobreza, ele está no 350 do Código de Processo Penal. Ela pode ser reduzida de 2/3 ou ela pode até ser aumentada de 1000 vezes. E aqui a gente pode chegar que é um valor muito, muito grande, né? Praticamente inviável, dependendo como nós dissemos aqui, dependendo da condição econômica do réu. Mas se nós pegarmos um caso de 200 salários mínimos, hoje, a gravação desse curso, na gravação desta aula, o salário mínimo está a R$ 1.045, né? Se nós pegarmos 200 salários mínimos vezes 1.000, seria 200 mil salários mínimos, nós chegaríamos a um valor aproximado de 209 milhões de reais para um valor de fiança, né? Nós temos um artigo, tem um artigo nosso publicado pelo IBCCRIM, um artigo que eu tive a honra de escrever com o meu grande amigo Ivan Luiz Marques da Silva,
que está nos assistindo, está participando do nosso curso, tem acompanhado a gente, é um grande mentor que eu tive também na carreira acadêmica lá em São Paulo. Um abraço para todos os colegas, muita gente de São Paulo assistindo os nossos cursos. E esse artigo foi publicado no IBC Clean com o Ivan, e a gente, nesse artigo, a gente fala da razoabilidade do valor da fiança. Então, é possível que o magistrado deixe a pessoa presa, cobrando um valor exorbitante fora da realidade dela. Então, daqui a pouco a gente vai até trazer umas decisões para vocês, que o tempo preso revela a pobreza. Se a pessoa está ali aceitando se submeter ao estigma e à realidade do cárcere, tendo a oportunidade de pagar a fiança e não paga, então é possível reconhecer que ele realmente não tem condições de arcar com aquele valor, tá bom? Deveres do afiançado está aí, né? Ele deve comparecer perante a autoridade todas as vezes que ele for intimado, sob pena de quebramento da fiança, né? Do artigo 341, eu vou pôr na tela aí para vocês, 341, que diz que julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado a regularmente intimado para o ato deixar de comparecer sem justo motivo. B, deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. C, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, tá? Lembrando aqui que se a pessoa for condenada, né, a fiança lhe servirá para o pagamento de custas, de indenização, de prestação pecuniária e da multa, e se ele for absolvido, o valor será atualizado e devolvido, fica ali uma espécie de poupança para ele. Se ele for condenado, transitou em julgado, ele não se apresenta para cumprir a pena, ele perde todo esse valor da fiança, tá? Então tá aqui para vocês, no nosso material de apoio, a jurisprudência do STJ, do TRF3, terceira região, do TRF2. Trouxe aqui para vocês um recurso em habeas corpus 65655 do ministro Nefi Cordeiro. No TRF3, um habeas corpus ali vindo de São Paulo, relatoria do juiz André, e um HC do TRF2 também, da desembargadora Liliane Roriz, de 2012. São julgamentos aqui importantíssimos, decisões importantíssimas para você utilizar aí na sua peça, na sua decisão, no seu pedido de revogação, revelando que a aceitação do cárcere por muito tempo revela a pobreza da pessoa, revela que ela não tem condições de pagar aquela fiança estipulada. Então, a fiança é uma espécie de medida cautelar e por isso deve se submeter a todos aqueles limites dos pressupostos gerais de proporcionalidade, de necessidade e de adequação, sob pena da sua ilegitimidade. Tá bom? Então esses foram os pontos principais sobre liberdade provisória e sobre liberdade provisória com fiança que nós tínhamos para apresentar para vocês. Agradeço mais uma vez acompanhando, a gente encerra esse vídeo e daqui a pouco a gente fala sobre os aspectos práticos das decisões, tanto das sentenças quanto dos pedidos, representações e pedidos de revogação das prisões. Até daqui a pouco.